Ninguém tira. Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Galera, você que chegou agora, tá gravando, eu gosto assim, a gente aqui, Papo de Subúrbio, pega todo mundo desprevenido assim. A gente tá gravando aqui hoje, no finalzinho do mês de junho, mês que é muito potente pra gente que tem, né, descendentes nordestinos, mês que a gente acabou de passar agora, né, de São Pedro, São João, né, Santo Antônio, então a gente não pode esquecer de falar disso, porque um elemento fundamental da nossa identidade suburbana é essa pluralidade que vem do Nordeste, que vem de todos os estados e que a gente celebra com as nossas fogueiras, com as nossas tradições. A gente vai falar isso hoje. Mas antes de a gente começar, eu quero falar de uma coisa importante. Você que tá aí até agora, já tô tomando esporro cedo. Não esquece de meter o dedo no like, ó, mete o dedo no coraçãozinho, fecha com a gente, manda pra geral, porque a gente sobrevive aqui da tua inscrição, do teu like, do teu compartilhamento e também das parcerias que a gente tem feito. Por falar em parcerias, esse mês que passou foi maravilhoso, porque a gente teve uma parceria irada. Como é que é essa parceria mesmo, Tom? É isso mesmo, Rafael. Como todo mundo já sabe, a gente está com a parceria incrível com a Irada. Essa marca suburbana que faz a gente exibir no peito o orgulho de ser da onde a gente é. E você que está com a gente aqui no Papo de Subúrbio não vai perder essa oportunidade, né? Entra aqui no QR Code, vai direto pro site da Irada que você, com o cupom Papo de Subúrbio, garante até 15% de desconto na compra no site. Não perca essa oportunidade. Irada, mais que um look, identidade. Pensou que ia ficar sem, Rafael? Claro que não! A Irada também lembrou de você e nesse programa ela mandou uma super camisa pra você que vive dando rolé pela cidade. Pra você, ó, não é rolê, é rolé. Segura aí. Olha aí, por falar nisso, ó. A gente esperou, mas chegou. Ó, Irada, brigadão, cara. Quero agradecer de coração, porque eu já tava com água na boca. Eu vi chegando aqui, ó, Irajá, eu vi chegando aqui Aulas, eu vi chegando aqui nome Pizza de subúrbio, Pizza de Rio. E agora chegou pra mim, ó. Vou abrir aqui pra todo mundo ver. Olha aí, a galera que tá em casa, curtir, vocês também, olha aí, ó. Não é rolê, é rolé. Aqui no Rio de Janeiro não é rolê, é rolé, galera. Rolé carioca, ó. Já tá na mão. Obrigado, Irada. E você que também quer uma camisa com identidade suburbana, tem o cupom você aí, não esquece de ir lá e ganhar o nosso desconto com o cupom Papo de Subúrbio, não é não? Vai conferir, tem camisa pra tudo que é gosto, camisa suburbana, porra, maravilhosa. Eu vou arranjar uma pra minha convidada aqui, maravilhosa também. E já que a gente já falou pra caramba e falou de convidado, eu quero também que você me ajude aí, Tom. Quem é que tá aqui hoje com a gente? Ela é historiadora, pesquisadora e escritora, doutora pela UERJ com pós-doutorado pela USP, PUC-Rio e UERJ. É referência na investigação da história do Rio e autora de obras marcantes. Hoje coordena o Centro de Ensino e Pesquisa do Arquivo Geral da cidade. Com diversos livros publicados, ela bate um papo incrível com a gente. Luciane Carres, aqui no Papo de Subúrbio. Pô, então, maravilha. Agora a gente vai trocar uma ideia de responsa de primeira. Te agradecer demais, Lu. Eu sempre brinco que quem chegou aqui atravessou o Rio de Janeiro. E eu sei que você atravessou. Porque ela veio ainda de mais longe. Ela veio de um subúrbio distante, de um subúrbio operário, de um subúrbio, né, que muita gente vai querer entender por que é subúrbio. Pra chegar até aqui, ela atravessou a zona sul do Rio de Janeiro, Túnel Rebouças, pra chegar na Ilha do Governador e fazer um papo subúrbio. Quem é que tá trocando essa ideia com a gente hoje? Minha amiga historiadora, pesquisadora, autora, escritora. Olha, muita coisa, hein? Gente, manda nas mídias sociais, a gente tem que aprender muito com ela, divulgando super bem a história pública. Cara, falei demais, agora eu quero ouvir de você, Lu. Que bom estar aqui contigo. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui nesse programa tão maravilhoso que eu tenho seguido também. É uma alegria estar aqui falando. Com certeza, compartilho também. É um prazer estar aqui. Então, como é que a gente pode começar? Não sei, a gente começa pelo início. Cara, eu vou começar te perguntando, sabatinar, pode? Pode. Lu, vamos lá, eu quero começar falando sobre você, e eu sei que uma das características que, né, você mais expressa, valoriza, e que a gente está num mês que é importante falar disso, é a tua ascendência nordestina paraibana. Acabei de voltar da nossa terra lá, de Campina Grande, curti bastante o São João lá, e eu queria saber como uma família
Né? Claro que a gente sabe que esses atravessamentos Nordeste e Sudeste acontecem muito em busca de melhores condições de trabalho, de vida, mas eu queria saber o teu atravessamento, o processo que trouxe a tua família para o Rio de Janeiro e entender onde vocês se estabeleceram aqui e o vínculo com esse lugar. Então, eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, sou paraibana, pare carioca, pari, não sei, uma coisa assim, porque né, eu vim para cá com 2 anos de idade. Caramba! Nasci em 76, não sou tão jovem assim, nasci em 76, com 78, 79, por aí eu vim para o Rio. Quer dizer, a minha família primeiro migrou para Brasília, São Paulo e Rio. Mas eu fiquei com a minha avó, meus pais vieram, eles eram jovens, tinham 20, 21 anos, meus pais são bem jovens ainda. E eu fiquei com a minha avó até minha avó falecer. Quando ela faleceu, minha mãe me buscou lá na Paraíba, em Campina Grande, né? Hoje nós somos conterrâneos, inclusive. E aí eu vim para cá. Mas primeiro eu morei em vários lugares, né? Meus pais são pessoas muito humildes, têm uma origem muito humilde. E a gente veio por falta de oportunidade, como você colocou bem, no final da ditadura, já praticamente, né? Não tinha, né? O milagre econômico não Já chegou tava lá. Então fazendo água. já era tão mote para pensar, né? Depois de falar do outro livro aqui. Foi recém-lançado. Porque é isso, né? Porque afetou a vida de todo mundo. E afetou os nordestinos, esses nortistas. Por falta de trabalho, falta de condições de melhoria de vida, Tem como. Você está vindo no governo Figueiredo, já está ali abertura 81, lenta, gradual e isso. segura, processo... Aí eu morei em Alcântara, morei em Duque de Caxias, morei em Copacabana, né? Meus pais tinham trabalhos mais de fazer serviços mesmo, né? Meu pai era porteiro, guardador de carro, Sim. E minha mãe faxineira, passadeira, cozinheira. Sim. E aí em 1981 meu pai conseguiu um trabalho no Jardim Botânico, um zelador, né, era conhecido também paraibano, dessa rede paraibana que a gente tem, né? Que a galera vai vir para o Rio e vai trabalhar na construção civil. A gente sabe disso, muitos paraibanos vieram para São Paulo e também em Brasília para trabalhar na construção civil ou fazendo esse tipo de trabalho, né? Serviços, né? Desses serviços ligados a domésticos, né? E aí meu pai foi trabalhar nessa casa, nesse prédio que não existe mais, foi destruído. Eu fui construindo um prédio horrível. Desculpa, gente, é feio, tá? Mas o prédio todo preto no Jardim Botânico. Então, mas era dentro já do Jardim Botânico, no parque, na vila? A minha relação com a comunidade, com a vila é outra questão. De respeito à família do meu ex-marido, né, que aí deu mote pro livro que você está falando do subúrbio. Mas, assim, para até chegar nisso, é interessante eu contar essa trajetória, né, minha. Porque eu fui morar ali em 81, meu pai a gente tinha esse apartamento funcional. E aí eu estudei nas escolas públicas da região, sempre estudei em escola pública, graças à escola pública eu me formei, né, graduação, né, em escola mesmo, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, só a PUC que eu também fui fazer um estágio pós-doutoral, mas enfim, sem bolsa, mas tive essa oportunidade, sempre que também participar, frequentar a PUC, né, o departamento de história, sempre achei interessante, enfim. E aí eu andava pelas ruas do bairro com meu pai, né, porque minha mãe trabalhava, saía muito cedo para trabalhar, como faxineira, depois ela conseguiu um emprego no clube militar ali perto de casa, bem perto. Mas mesmo assim ela tinha um horário muito, muito louco, né? Então, 7 horas da manhã ela já tinha que estar lá. Então a gente acordava muito cedo, eu estudava numa escola próxima que era Shakespeare. E meu pai que me levava para a escola, meu pai que me alimentava, meu pai que me botava para tomar banho, meu pai que me botava para estudar, porque ela ficava o dia inteiro trabalhando. Mas era próximo, mas não tão próximo, né? E você é filha única, Lu? Sou. Sim, tá. Meus pais não quiseram ter outro filho. Mas não, eu fico pensando nesse trabalho. Porque eu acho que essa questão, né, de ter ficado distante de mim durante um tempo, né, pode ter afetado. Eles nunca falaram isso a respeito, mas acredito que sim, né? Você deixar seu filho, os cuidados. E minha avó morreu, teve câncer, veio a falecer. Caramba. E aí por isso que eu vim para o Rio. Que a ideia era voltar, a ideia não era ficar aqui. Não estaria aqui. Talvez tivesse uma outra trajetória completamente diferente do que eu tenho hoje. Né? Como muitos, eu acho. Ninguém quer sair da sua terra natal, gente. Né? Quem quer sair? A gente sabe porque precisa, por oportunidade, mas em muitas razões nordestinas, porque precisa sair. As pessoas têm um vínculo até hoje, não tem? Sim. Sua família tem, você identifica. Meu pai, que saudade de Campina Grande. Eu falei, pai, você está aqui há mais de 40 anos, no Rio. Assim, você idealiza um tempo que não existe, né? Campina Grande mudou. É outra coisa do que você era, quando você nasceu, cresceu, enfim. E aí eu fui estudando nas escolas ali da região. E aí eu via de alguns coleguinhas, né, da minha... Hoje são até meus amigos, porque a gente perde, né?
amizade, né? As escolhas, enfim. E aí os colegas, meu avô trabalhava numa fábrica no Jardim Botânico. Meu avô não sei o quê, porque tinha greve, porque tinha italiano, porque tinha isso, porque tinha aquilo. Isso já é criança, assim. E depois, um pouco mais velhinha, né? Na escola, no quinto, oitavo, hoje é fundamental, né? A gente chamava de quinto, oitavo. A gente revela a idade, né? Quando fala isso, né? Também. Primeiro grau, segundo grau, enfim. Tava no primeiro grau. E antes do segundo grau, porque o segundo grau eu fui para Copacabana, não estudei ali perto. Mas no primeiro grau todo eu estudei com essa garotada, que continua sendo meu amigo, muitos são meus amigos até hoje. E eles falavam disso, e isso ficou na minha cabeça, né? E eu me lembrava muito, né? Um dos livros eu começo justamente falando que eu estava andando na rua com meu pai, observava. E meu pai, apesar de ter pouca escolaridade, sempre é uma pessoa extremamente muito perspicaz com música, com cultura. Então eu aprendia muita coisa com música, gostava de música clássica, que ele ouvia clássico, mas eu não sabia o que era aquilo. Mas porque ele gostava, né? Claro, também todos os clássicos, Roberto Carlos, né? Tudo eu via com meu pai, né? Então eu tenho um gosto muito eclético por conta dele, que ele gosta de música, né? Então também isso é interessante. Eu andava pelo bairro com meu pai, ia para a escola, mantive contato com essas pessoas. E aquilo, desde então, sempre fui muito observadora, acho que isso que me levou a fazer história. Vou chegar aí, eu quero perguntar isso. Entender a nossa origem. Né? Mas isso veio mais justamente em 84, 85, 88, já no processo de redemocratização, porque eu vi aquilo tudo. A Fafá de Belém cantando, né? Hino. Eu lembro, gente, sou velha. 84, Direta Já, campanha pela Direta Já. E era uma televisão de tubo, imagina aquilo, gente. Eu não sei, preto e branco, assim. E a Fafá de Belém cantando. Não, mas eu também. A televisão de tubo era bacana, porque se ela não ligasse, tinha que dar umas pancadinhas, né? Pra ela dar aquela ativada. Não botava bombril, assim, né? Bombril na antena. Cara, você que tá assistindo e não se identifica, você é novo, cara. Você não sabe o que é isso. Não pode. Forte emoção. O controle remoto, um tigelão, assim, o primeiro. Controle remoto, pai. Muda de canal, minha filha. Levanta, né? Levantei muito de canal. Eu lembro que a minha avó tinha uma televisão que era ultra moderna, que tinha um ajuste fino, que era um negócio que você abria assim, e tinha um botãozinho pra você ficar girando aqui, pra ela sintonizar o canal, sabe? Parar de dar aquela tremida. Gente, isso aí, você que não viveu isso, você que não passou por isso, não sabe, perdeu. Perdeu. Mas é curioso a gente falar isso, né? Mas a gente nem pensa assim, né? Eu tô falando de você, mas nem me lembrava exatamente. Mas ver essas imagens, eu sempre relembro, né? Porque eu nunca parei para pensar, porque eu fazia história. Eu pensei, fazer história justamente por isso, por conta da minha curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa, e meus pais, por falta de escolaridade, falta, né, de um conhecimento, e até também um pouco de receio, né? Naquele momento, tinha um tio que faleceu, que ele falava, não pode usar vermelho, não pode falar determinadas coisas, mas isso já no processo de, né, mas de redemocratização. Seu tio que faleceu foi perseguido político? Não, mas ele era gay. Entendi. Isso não se fala, de repressão, né? E ele, não pode usar vermelho, não podia falar determinadas coisas. E eu falei, mas por que eu não pode falar determinada? Eu não entendia. E eu via Fafá de Belém, navio Tancredo. Via todo mundo fazendo aqueles Ulisses Guimarães, vinha aquelas pessoas todas. Mas quem são essas pessoas? O que eles estão falando ali? Por que está tendo esse burburinho todo assim, né, no Rio de Janeiro, no país? Tá? Por que é isso, pai? É coisa de política. Aí eu olhava assim, um dia eu lembro que eu falei assim, um dia eu vou entender o que está acontecendo, o que esses camaradas estão falando, porque eu não estou entendendo nada, mas um dia eu vou entender. Eu lembro de pensar isso criança. Assim, e na escola pública ainda pegamos o SPB, ainda tinha aquela dificuldade. E eu ainda estudava no colégio religioso ainda. Tinha hino, você lembra do hino? Tinha que cantar o hino antes, antes de entrar, formar, cantar o hino. Tem hoje ainda? Não, hoje não tem mais. Eu tinha que formar, eu era menor, né? Era sempre fui menor. Hoje, em algumas cerimônias, dia da bandeira, alguma coisa, tinha. Mas todo dia a gente cantava o hino e eu era menor e eu ficava na primeira fila, porque eu sempre fui menor. Eu me identifico, eu sei como é isso. Eu já ficava de cara, a professora não podia errar o hino. Eu não era o primeiro que tinha um que era mais baixinho, ainda dava uma sorte. Mas também não podia. Errar. Imagina errar o hino, assim. Em plena ditadura militar. Não, e todo mundo em fileira, né? Igual militar, as crianças. Eu lembro da gente tudo em fileira. Com a roupa arrumadinha. Ainda se escolhia um que era pra ir lá, prestear a bandeira, baixar, ficar do lado da bandeira, dobrar, depois sair com a bandeira. Eu peguei isso, gente. O SPB, também. Nossa, moral e cívica. Moral e cívica, tudo isso. Aí, depois de você vendo tudo isso na sua frente, deu vontade de estudar história? Como é que foi? Andando pelas ruas? Aí eu assim. pensei assim, o que eu vou fazer, né? Gustavo
legal. Geografia, olha que foi interessante que eu fui estudar a história da geografia, assim, mas tinha aquela parte mais técnica da geografia, né, ligada à química também. E eu falei assim, pô, isso não vai dar certo, né? Eu vim de escola pública, era horrível com matemática, horrível dessas matérias, química, física, já era horrorosa, mas sempre gostei muito de história, de português, de literatura, né? Sempre gostei dessa área, sempre me identifiquei, falei, vou fazer história. Aí, quando eu passei, meu pai, por que você não fez administração, né? Eu falei, puxa, achei que ele fosse ficar feliz. Vou fazer história. Porque pra você ver. Não, porque eu ainda fui fazer o primeiro ano na escola normal. Só que tinha um ano que teve muita greve nas escolas no Rio. E eu cheguei a fazer estágio numa escola pública ali na região e eu quase que apanhei, separando uma briga dos alunos e eu era menor. Nossa. Os alunos eram do meu tamanho. Tá tendo de choque logo. Eu falei assim, não, desista de dar aula para criança. Não quero, com 1,5 metros. Não é pra mim, não é pra mim. Mas eu não desisti da história, né? Cara, mas, assim... eu acho muito bacana te ouvir falando, porque obviamente eu me identifico em grande parte na tua fala, mas eu me identifico também por um elemento que é inerente à cultura da oralidade nordestina. Eu adorava ouvir meus avós contando essas histórias. E era interessante porque meu avô paterno e meu avô materno tinham uma briga. Meu avô materno, ele criticava Vargas, meu avô paterno adorava Vargas, meu avô... ao contrário, meu avô materno adorava Vargas, meu avô paterno criticava Vargas, então tinha aquele negócio. Pô, quem é esse cara? Será que esse cara eu não vivenciei, né? Mas eu queria entender, esse cara é bom ou é ruim? Então eu ficava ouvindo essas histórias, e ouvindo essa história da relação da família, de contar com saudosismo mesmo, como é que era, onde eu nasci, olha, né? Plantar, explicar, né, a importância de plantar, de cuidar. E eu tive essa vivência, então eu acho que grande parte da minha curiosidade histórica passa por esse elemento familiar nosso, evidentemente, mas também a gente vivenciou um momento, todos nós aqui somos historiadores e contemporâneos, e nós vivenciamos um momento em que, de alguma forma, você tinha que se envolver naquele projeto de redemocratização que estava acontecendo, né? Eu lembro, por exemplo, da gente na sala de aula comentando o plebiscito de 89, se o Brasil vai ser república, vai ser parlamentarismo, monarquia, né? E a gente pensando, comentando sobre isso. Então, obviamente, isso afetou nas nossas escolhas. Mas o que eu queria saber é se você teve alguma referência, assim, quanto professor, na própria escola ou alguém da família. Porque no meu caso, meu pai era professor e minha mãe era professora. Então, era um horizonte muito próximo de eu pensar. Mas eu sempre pergunto isso, assim, houve algum momento desse encantamento com a história em alguma aula, em algum momento, episódio específico que você lembre, assim, e fale, caraca... Né? Você se recorda ou não? Recordo, mas não com professores de história. Não lembro de ter tido um professor de história do ensino médio ou fundamental que fosse assim, nossa... Despertar, né? Mas eu tive professores de outras áreas, até da biologia, de outras áreas, que faziam uma coisa interessante quando eu fui estudar no Pedro Álvares Cabral, em Copacabana, com a escola pública, na República do Peru, ensino médio, hoje, segundo grau. Segundo grau. E aí, esse professor organizava ele organizava uns alunos a ir dar um cineclube que tinha ali na Nossa Senhora de Copacabana, que eu acho que não existe mais. Então, foi a época que eu vi Rainha Margot. Eu vi uma série de filmes históricos. Eu falei, puxa, um dia eu vou trabalhar com isso. Eu já cheguei a trabalhar também, fazendo pesquisa para documentário, para novelas, coisas. Mas eu falei, gente, eu acho sensacional, olha o impacto disso, né? E eu ficava com isso. Eu já era adolescente, mas eu nunca tive um professor em sala de aula. Eu falei, puxa, eu quero ser... Estou falando até o ensino médio. Não, quando eu estou na faculdade, tive, sim, evidentemente, vários, assim. O professor de são deles, né? Mas até o ensino médio terminar, eu nunca tive. Quero me inspirar nesse professor ou professora, porque eu quero ser igual a eles, não. Tive professores que incentivavam, então, mas não que chegasse e motivasse a fazer, vou fazer isso. Por isso. Não, teve algumas professoras que levaram a turma, de fato, não eu, a turma, para conhecer o Palácio Pedro Ernesto, assistir uma sessão com a Eloneida Sturdes. Foi quando eu a conheci, ela escreveu aquele livro Mulher, Objeto de Cama e Mesa, que é um livrinho pequenininho. Ela tinha uns 10 anos, 11 anos. Olha. E ela era amiga da Eloneida, e ela levou a gente a assistir. Eu não entendia nada, né? Mas eu lembro disso até hoje, o impacto que isso
Tem, né? Tem na minha história, na minha trajetória, nas minhas escolhas. Porque isso é importante. A gente tem que levar as crianças, os jovens, para ocupar esses espaços, conhecer esses espaços. Porque pode, naquele momento, não ter nenhum menor significado, importância, mas isso vai trazer futuramente uma reflexão, alguma coisa, um retorno a isso, né? E então eu lembro de, eventualmente, frequentar o Teatro Municipal. Eu ia com a escola pública, tá? Teatro Municipal. Foi no tablado com a escola pública, ali perto da escola do seu filho. Eu ia tablado, ver o Pluft. Né? Foi muita coisa assim, através da escola. Fantasminha camarada. Rapaz, hoje o papo cai. Eu split-splash. Então, eu via oportunidade de ir com a turma, com a escola pública, né? Com o apoio da Secretaria da Educação naquela época, que levava a gente, né? E assistir. Hoje eu não sei como é que é, se tem acesso, realmente não sei. Mas, assim, isso para mim foi fundamental, foi muito importante. Quando eu entrei na faculdade, quando eu decidi fazer história, eu decidi fazer por conta dessas coisas, do que eu poderia contribuir e mudar. Uma coisa também meio idealista, acho que a gente tem um pouco, quando decide fazer história. Nem todo mundo tem, mas não, faz história tem. Eu acho que é algo muito comum, né? Assim, eu pensava que eu fosse mudar o mundo, assim, vou mudar minha família. Eu, na verdade, ainda penso, mas eu tento me convencer que eu não consigo. Não vai mudar. Não vai. As pessoas mudam se quiserem mudar, de fato, mas né? a gente tem uma utopiazinha que está ali no campo. Motivar ali, inspirar com certeza. Jogar ali uma sementinha. Sempre sementinha, a gente está sempre jogando, né? Eu acho que isso é importante. Nossa função como professor, historiador, que trabalha com história pública é essa, colocar essa semente, que as pessoas se sintam, se identifiquem, né? Tem esse sentimento de pertencimento ali, pô, isso é barato. E aí veio essa história do bairro, né, depois, né, que veio por isso. São danças pelas ruas. Eu fiquei curioso, porque eu conheço muito o teu trabalho, vinculado à história do lugar, e principalmente à história do Jardim Botânico. Foi assim que eu conheci a tua produção. Mas eu queria saber se o teu primeiro objeto de estudo foi esse. Como é que... Eu sei que é o campo da geografia, eu quero entrar até na primeira publicação ali, mas como é que você elencou teu primeiro objeto de estudo? Como é que foi isso para você? Eu falo porque para mim foi uma coisa muito natural. Eu queria entender o meu subúrbio, né? E eu queria entender esse subúrbio em oposição à Zona Sul, porque eu fui fazer o meu pré-vestibular no Centro Educacional da Lagoa, morando no Encantado. Então, foi a primeira vez na vida que eu atravessei o túnel e me deparei com essa contradição que a cidade oferecia, né? E eu queria saber como é que você elencou teu objeto ali, como é que foi, que primeira coisa que você resolveu publicar, produzir, falou é isso, e como surgiu isso na tua vida? Só rapidinho, só para as pessoas entenderem, o que você fez que o Rafael está falando aí? O teu livro foi sobre o quê? Só para as pessoas saberem antes. Eu comecei essa minha relação com a geografia na iniciação científica. Ok. Minha primeira iniciação científica foi na UERJ com a professora Lúcia Guimarães, estudando Cacau na Bahia, Memórias de Cacau na Bahia. Né? Um personagem lá, Coronel do Cacau, que eu já esqueci o nome, tem muito tempo. Mas que eu trabalhava com história oral, fazia as transcrições, foi o meu primeiro trabalho com iniciação científica, assim que eu me introduzi na pesquisa científica. Depois eu recebi um convite para trabalhar no Museu de Astronomia, na iniciação científica, no MAST, em São Cristóvão. Foi quando eu tive contato com a geografia, digamos assim, história do território, com a professora Luísa Bertol, que foi minha segunda, né, orientadora ali. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar essa instituição, que é esse livro aqui, Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, legal. Que é o lugar da geografia. Já vamos deixar aqui, ó, você que está assistindo, indicações de leitura, procure Luciana Carriz, olha aqui, ó. Tem no teu Instagram também, né, cara? A gente vai botar o Instagram da Luciana, mas é sempre bom falar. Como é que a pessoa te acha, até para conhecer mais o teu trabalho. @Luciane Carriz. Aí, ó, fácil. @Luciane Carriz você já encontra. Aí mas você fez esse, como é que foi geografia esse foi a junção da minha dissertação de mestrado e o meu doutorado, eu juntei para produzir esse livro, que na verdade que também se relaciona com outro livro, que eu recebi um convite para fazer um pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Esse que é dos bairros? Não. Okay. Eu da geografia. E aí eu recebi um convite. Na verdade, eu juntei uma amiga, a Alda Reiser, que hoje trabalha no Jardim Botânico, Museu do Meio Ambiente, uma querida. Lulu, junta seus dois trabalhos para fazer uma publicação. Eu falei, mas eu mando para quem? Ele manda para o Antônio Carlos Robert de Moraes, que era um grande geógrafo, ele faleceu em 2015, maravilhosíssimo. Eu mandei. Aí ele falou assim, eu gostei
Enfim, ele já conhecia meu trabalho, eu super com medo, eu queria ter chamado ele para minha banca, só que ele era um camarada assim tão top, assim, discípulo de Milton Santos, professor da USP. A primeira inacessível, né? Eu falei, o cara vai me destruir, porque a primeira pessoa que escreveu sobre esse tema foi um geógrafo. E depois eu, como historiadora. E aí eu fui mostrar que a Sociedade de Geografia fez muita coisa para o território, sistematizou, promoveu expedições, fez coisas importantes, né, para o nosso território. E tradicionalmente, a historiografia dizia que não. Né? É o Tonico, a gente chama de Tonico, Antônio Carlos Tonico. Puxa, eu gostei do seu trabalho que você mostrou que teve geografia, porque sempre era uma coisa eurocêntrica e branca. Né? Isso por contar, só teve ciências no Brasil a partir de 33, 34 com as universidades, né? O que a gente aprende. E eu mostrei que a sociedade fez coisas. Né? Então, é uma perspectiva que se perdura e se chama de proto-geografias, umas expressões lá que eu desconsidero, eu acho que é uma atividade científica, sim. Foi realizada, não como a gente imagina a ciência, né, que depois a geografia se transformou, evidentemente, até porque o curso superior é instituído, mas não é instituído a pesquisa científica. Ela vai demorar, vai ser na década de 60, 50, que vai ter a pesquisa científica no Brasil, mestrado, doutorado, enfim, vai se disseminar, né? Então, não tinha. Então, assim, aí ele foi me convidou, olha, o que você está fazendo? Eu falei, olha, eu recebi uma recusa de projeto, eu ia voltar para o Museu de Astronomia com outro projeto. Ele, me manda o projeto. Aí eu mandei o projeto. Aí ele, eu queria que você estudasse 3 temas de fronteiras, que eu também atravesso nesse livro. Aí eu vou falar sobre a Bolívia, a Guiana Francesa e a Argentina, com a lógica. Tá, o Barão do Rio, das fronteiras. O Barão do Rio Branco antes de ser ministro. Né? Porque a gente criou o mito do Barão do Rio Branco, claro, importantíssimo, um herói nacional, não tem a menor dúvida. Mas ele não fez aquilo tudo sozinho. Tinha os comitês demarcatórios dos 2 países, ele tinha uma rede de estabilidade no Brasil e fora, Capitão de Abreu, Emílio Liceu, o geógrafo anarquista, Eliseu Reclus, anarquista, com monarquia, olha só. Caraca. Então, assim, eram pessoas que circulavam, antes, entendeu? Aí cria o mito, que é criado um mito, não tem a menor dúvida, ele é um gênio. Mas para ele fazer isso, construir uns argumentos de defesa da nossa soberania, ele teve que ter apoio de uma galera, de um povo. Sozinho, né? Não foi sozinho. Então, aí foi esse livro que olha aí, galera. E você que está em casa, mais uma dica de leitura. Intelectuais, militares e instituições na configuração das fronteiras brasileiras. Legal. Pô, 1883 a 1903. É bacana que esse livro rompe, né? Você está pensando na perspectiva de Brasil a partir do Império, já no início da República, Primeira República, pensar como é que essas fronteiras estão se consolidando, né? E aí eu analiso a partir do arquivo de Itamaraty, as fontes são, né, o arquivo das cartas com que ele trocou. Enfim, tem uma pesquisa que foi bastante interessante, né, que eu não conhecia o Itamaraty, o arquivo, que é um lugar sensacional para pesquisar. Bom para pesquisar, né? Bom, bonito. É bonito, eu adorava ir lá pesquisar, quase todo dia. Lindo demais. E aí aconteceu isso, aí eu publiquei o livro, só que aí o Tonico, ele veio ficar muito doente, ele tinha um problema no fígado, enfim. Aí veio a falecer, não, morreu. E aí eu fiquei meio em crise, assim, existencial, assim, comigo. E eu falei, o que eu vou fazer, né? Porque estudar geografia, eu não sou geógrafa. Todo mundo, você é geógrafa? Eu falei, não sou geógrafa, sou historiadora. Mas você estuda geografia? Eu falei, não estudo geografia. Você está historicizando o processo de... Aí era um problema. Eu falei assim, gente, para fazer concurso... Para entrar em algum lugar vai ser um pouco difícil, a não ser na área de história das ciências, de onde eu vim. Mas, sei lá, eu ficava meio assim, né? E também foi um momento de pessoal, que eu me separei também. Então, juntou tudo. Aí eu fiquei um tempo um pouco afastada, né, da academia, uns anos. E aí eu retomei o contato com o professor Antônio Edmilson Rodrigues, que foi meu professor na UERJ, que dava aula de História do Rio de Janeiro. E eu já tinha interesse em entender a questão dos bondes, né, na Zona Sul. A ideia era entender o processo de ocupação do espaço urbano ali, através dos bondes. Eu acompanhei a Carris Urbano, Carris Jardim Botânico, né? Não tem nada a ver com o meu nome, tá? Carris. Mas é bacana porque você sai da geografia, mas continua na geografia. Você sai. É o espaço. Você vai para a geografia histórica, você vai tentar entender a consolidação daquela espacialidade. Não tem história sem ter território, você tem um lugar, não tem como, a gente está ali. Cara, e é interessante porque o sino do estudo de história no Brasil, ele foi criado junto com a geografia, né? Como escrever a história do Brasil é um tratado também de pensar geograficamente que país é esse, né? Tudo bem, com todos os interesses imperiais envolvidos nesse contexto, mas é muito bacana porque você tem que dialogar com essas áreas de ciência e pensar a ciência numa perspectiva bem diferente do que a gente pensa hoje, né? Ou pensa depois do século XX,
é pensar a ciência como ela está chegando aqui no Rio de Janeiro num processo pós-independência. Que país é esse? Como a gente vai se consolidar? Como a gente vai ensinar? Sim, né? sim. Então... É que a gente ensina a história e também a geografia sem pensar a história e o lugar, né? O sujeito. Não é inevitável, tá tudo interligado ali, né? E aí eu fui estudar o Jardim Botânico, assim. Aí eu pensei, mas estudar o Jardim Botânico é um lugar tão aristocrático. Eu falei assim, mas não é bem assim. E aí lembrava dessas histórias. Eu moro do lado de uma vila tombada, centenária, que era uma vila operária, que hoje está sendo gentrificada de novo, né, com vários restaurantes e tal. Nada contra, né? A modernização. Isso acontece, né, na cidade, né? Não tem como. Mas eu não vejo mas isso... sem gentrificação, né? Sem gentrificação. Gerando possibilidade e oportunidade para todo mundo. Exatamente, sem gerar também esse sentimento de pertença ao lugar, né? Porque as pessoas ali não frequentam, né? Vem gente de fora, turista, nem o pessoal que tem algum poder aquisitivo vai. Quanto mais a pessoa com baixo poder aquisitivo nem chega perto, porque aquilo afasta, né? Mas, inevitavelmente, acontece na história da cidade, a gente sabe, história do estado, do Rio, enfim, isso acontece. E aí eu fui estudar o Jardim Botânico Proletário, né? Eu crio uma brincadeira, né? Que eu vou estudar as duas fábricas que ali existiam, porque aquilo fazia parte da freguesia da Gávea, né, desde 1874. O Jardim Botânico, quanto bairro, ele é criado em 1981, como vários bairros, né? Está na lei ali, formalmente. Então, era a Gávea. E aí eu decidi estudar as duas fábricas que eram bem próximas a mim, né? Eu excluí uma que era São Félix, que era mais perto da PUC. Estudei a Corcovado, né, que era entre Parque Lage e Hospital da Lagoa, e a Carioca, que foi comprada pela América Fabril em 1920, que existia ali na Rua Pacheco Leão, que se chamava Estrada Dona Castorina. A fábrica foi abaixo, veio um condomínio de casa, a Vila Centenária permanece ali, né? E aí eu fui estudar esse passado. Então, é o recanto proletário na Zona Sul Carioca. Que aí eu trabalho com esse conceito que você trabalha muito bem, que é o subúrbio. Porque por que vai ser instalado ali fábricas no final do século XIX, né? Vamos combinar? Então, tem todo um jogo de interesses, de possibilidades. As fábricas, elas ganham apoio legal também, né? São empresas com capital estrangeiro, capital inglês, a gente sabe muito bem disso. Mas tem apoio também no governo para que elas se estabeleçam ali. Mas por que vão se estabelecer ali? Né? Numa região que já tinha o Jardim Botânico, tinham as chácaras, tinham pessoas já com poder aquisitivo também, mas na ocupação era rarefeita ainda naquele lugar, e as pessoas vão se estabelecer ali, os proletários, né? Os trabalhadores das fábricas, várias vilas, né? Tinha essa vila. Que ano, mais ou menos? A primeira fábrica é de 1884, okay. A outra que eu analiso é 1889. E aí são criadas essas vilas, especialmente essa na Pacheco Leão, que ainda existe, mas tem várias vilas na Lopes Quintas. Aí você vai olhar os jornais, na Maria Angélica tinha vila, na Rua Jardim Botânico, várias vilas de operários, né? Então, que simbolizavam hoje a classe média que mora ali, mas que era voltado para um público de baixa renda, de trabalhador, que ia trabalhar nas fábricas. Também para lá, não? Então, ali era o subúrbio. Ali era o subúrbio. A gente tem uma visão meio cristalizada do que o subúrbio se tornou no século XX. Né? E principalmente depois do Plano Agache, depois de 1930, com a ideia de zoneamento da cidade, o que vira a Zona Norte, Zona Oeste, e aí a ideia da proletarização dessas áreas. Mas a gente esquece que subúrbio é tudo que está no entorno, no arrabalde da região central, oficialmente, da fundação da cidade. Então, tirando o que era o entorno do Morro do Castelo, tudo era subúrbio na cidade do Rio de Janeiro. Né? E é importante lembrar, como a Luciane falou, e a gente tem essa dificuldade de entender, né, a geografia da cidade do Rio de Janeiro, o processo de urbanização, que até a proclamação republicana a gente tinha divisões administrativas que eram as freguesias religiosas. Então, assim, as freguesias eram divididas em rurais e urbanas. E entre as urbanas, tinham as urbanas que eram as mais próximas do centro de fundação da cidade e as suburbanas, as que estavam no entorno dessas áreas. Então é muito complexo, porque assim, quando você pega a Maria Terezinha Segada Soares, que publicou um livro na década de 60, falando Rio de Janeiro, cidade e região, e ela que inventou essa ideia do conceito carioca de subúrbio, da particularidade, ela fala que Gávea, Glória, Botafogo eram subúrbios.
Porque eram espaços rurais no quadro administrativo. Não estavam nessa região central da cidade. Né? Então, ali existia o curtumicínio da Gávea, existia... Ué, gente, na Fonte da Saudade, desceu do túnel, tinha uma estátua, nada mais, nada menos do que do Quintino Bocaiúva, porque era um parque proletário ali. E a quantidade de vilas e fábricas que você tinha em Botafogo eram muito significativas. E muito bacana, porque grande parte dessas indústrias cresce com a substituição de importações no contexto entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então você ainda tem, no início dos anos 20, um viés ainda muito proletário para a Zona Sul. O que talvez mude isso, e aí eu vou perguntar até para a Luciene, é a ideia com que se criou o binômio de ocupação da cidade, trem-bonde. Porque o que se estabeleceu no Rio de Janeiro? Olha, o trem ele transporta mais massa do que o bonde. Então a gente consegue fazer um trem a um custo mais barato, deslocando para mais longe o proletário, enquanto o bonde a gente não consegue restringir. E aí que se criou na cidade do Rio de Janeiro, e eu vou perguntar se a Lu encontra isso no trabalho dela, essa ideia de que onde o trem não chega não é subúrbio. Isso é importantíssimo. Mas cara, o próprio subúrbio tá cheio de lugares. A Ilha do Governador não tem trem, é subúrbio. Né? Pô, posso falar aqui Vaz Lobo, posso falar Vila Valqueire, posso falar Água Santa, posso citar dezenas de lugares que não tem trem, são subúrbios. Então a gente pode tirar essa dúvida agora com alguém que estudou. Vamos ouvir o que a Lu acha aqui, que ela encontrou nas fontes. Então, eu acho que sim, né? O bonde teve um papel fundamental na ocupação da Zona Sul, né? A abertura dos túneis primeiro, sabe muito bem. Depois a chegada do bonde até o Humaitá, depois a chegada do bonde até as Três Vendas, depois até o Leblon, e aí vai se expandindo com isso. E isso também vai trazendo esses trabalhadores, vai ajudando também. E as fábricas, né, que usavam os trilhos para fazer o transporte também, né, dos tecidos, dos materiais, tinha uns trilhos que saíam, né, num condomínio lá, uma pessoa fez uma obra que achou um pedaço do trilho. Caraca, e nem encontrou. Não, que quis denunciar não, quis chamar info, não é denunciar, né, quis chamar info, mas aí sumiram com o que sobrou, assim. Caramba. Não, porque imagina, né, ia ter que parar. Embargar a obra, ia ter que fazer... Aí sumiram rapidinho, fui lá, fotografei e tal, mas assim, aí a pessoa tirou. Mas é um vestígio, um resquício desse passado, realmente, do bonde, que o bonde ajudava, né? Sim. Então, assim, é interessante a sua pergunta, que eu faço um gancho também para esse livro, com uma outra questão, que eu falo no livro, né, a história da família Carris, que vai para o Jardim Botânico, porque também a questão da imigração italiana, imigração alemã, imigração que foi para lá. Né? Tinha uma rua chamada Baixo Gávea, rua Pequena Itália, né? E é uma família italiana que vai trabalhar na fazenda de café e acaba ali, porque ele já tinha uma comunidade italiana no Jardim Botânico que ninguém fala. É na região ali Baixo Gávea? Até hoje não? Não, é diferente, só o nome, Baixo Gávea é outra coisa. Baixo Itália por causa dos italianos, anarquistas. Então tinha muita greve ali, greve que reuniu 1.000 pessoas. Imagina, 800 pessoas na rua do Jardim Botânico com a Lopes Quintos. E aí as minhas sogras, que sogra continua quando a gente tem filho, né? Que é uma querida. Não é sogra, mas continua sendo sogra, mas ela é uma pessoa muito querida, na Wanda. E sogra não dá nesse caso. E ela é querida, porque o livro fala do pai dela, né? Que bacana. E falou da família dela. Você que está em casa para não perder, eu já vou mudar o livro, tá? Mas eu percebi uma coisa, mudou a perspectiva macro para micro, né? Mas o corte temporal continuou o mesmo, né? Sim, o final do século XIX, até 1884 até 1962, quando a fábrica América Fabril comprou Carioca, ela encerra as atividades ali, né? E começa a ter todo um problema da obsolescência industrial, né? A questão do nylon, dos outros tecidos que começam a chegar no Brasil. Também deixa de ser interessante investir, né, na indústria têxtil nessa região. E também tem a questão do zoneamento, que também começa a mudar ali, né? E ali também começa a se transformar no bairro dos artistas, por conta da vinda da Rede Globo. Sim. Então, é por isso que ficou caracterizado, que eu faço essa brincadeira, né? Também, de instigar, né, as pessoas que conhecem meus vizinhos, as pessoas assim, gente, aqui teve um passado proletário que você tentou apagar. Tem invisibilização indígena, africana e dos trabalhadores, né? Não só no Jardim Botânico, mas em toda a Zona Sul.
Né? Tá falando das fábricas em Botafogo. Tá, uma outra história que a galera desconhece. Entendeu? Que a gente tem que trazer, que estão nas fontes. Né? A gente localiza. E aí eu falo a história do Basílio Carris, que vai para lá com a família, que casou com uma operária da fábrica carioca. Caramba! Então, aí eu falo desses laços, né, de família, e eu vou construindo isso a partir do recorte, né, da memória da família, através da história oral, e vou falar das fábricas a partir da pesquisa nas fontes de jornais, da Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional me ajudou bastante, e na documentação que eu achei, né, no próprio arquivo da cidade. Também tem um fundo da América Fabril ali. Então, me ajudou bastante. Né? Então, fui costurando isso. Foi uma costura que eu faria de outra forma, né? A gente escreve, então, uma pessoa perguntou, mas, gente, com as novas leituras, eu teria discutido com você, traria essa perspectiva sobre o subúrbio de outra forma, né? Que eu brinco, trago o Nelson, trago também a Terezinha, são obras que são caras para mim, na minha pesquisa, não tenho dúvida. E tem uma coisa que eu acho bacana, assim, bacana não, acho fundamental, que você trouxe na sua fala e, obviamente, que você aborda, que a gente tem uma história muito cristalizada, né? Talvez porque a gente também não tem ainda uma tradição de valorização histórica em vários âmbitos, né? Você deu o exemplo patrimonial, a gente encontra um bem, a gente vê prédios históricos tombando, né? Que são tombados, que deveriam ser salvaguardados, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente desconhece muito a nossa história, e em várias escalas. E isso fica claro quando a gente fala em história decolonial, onde a gente quer romper essa história, mas a gente ainda continua reafirmando nomes coloniais. É o exemplo da própria Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então, você esquece o passado do Sacopê Napã, do Sacopã, para estudar uma história a partir de uma herança colonial. E é impressionante porque eu sempre estudei a história do Jardim Botânico a partir da chegada da família real, né? A família real e o jardim de aclimatação, a necessidade que é uma história até difícil você engolir, porque como é que você vai transformar um espaço a partir de um interesse só monárquico, como se não existisse nada, como se não tivesse o papel de pessoas escravizadas, de pessoas indígenas, né? O protagonismo de mulheres nesse processo histórico. Então é muito bacana você trazer isso, e é muito bacana que até mesmo dentro da história intelectual de um ou outro, né, agente importante daquele processo, você consiga resgatar esse diálogo com outras personalidades importantes. E eu te perguntar se nessa tua procura histórica, você encontrou, assim, né, até mesmo no campo da história oral, conversando com moradores, pessoas mais antigas, indícios de uma outra possibilidade de leitura dessa história, vamos dizer assim, a partir da história social, vista por baixo, a partir da... Sim, mas é o que eu tento fazer, né? Eu conto a história dos sujeitos excluídos da história, porque eu faço uma análise das greves, das pessoas que participavam, que lutavam por uma melhoria de vida ali, o quanto elas eram exploradas. Então, no livro, né, a partir dos recordes de jornais, notícias de jornais que eu trago, né, eu via toda uma violência de assédio moral contra as mulheres, violência também, alcoolismo, suicídio. Então, eu tentei, né, trazer esses personagens que são excluídos, né, lembrando o clássico da Michelle Perrose, Excluídos da História, né, que ela vai falar. Nossa, esse projeto gráfico é lindo aqui. Mesmo dos personagens? Não, isso foi fazendo pesquisa sobre as fábricas nos jornais. Ok. Aí você na Biblioteca Digital, você coloca lá a fábrica, operário, movimento, eles participaram de todas as greves, a revolta da vacina. Tem um artigo que vai sair na Manguinho sobre a revolta da vacina, que eu participei no seminário ano passado, que eu falo dessa perspectiva da memória proletária, né? Memória desses trabalhadores da Gávea, na revolta da vacina, viraram bondes. Então, tem toda uma questão deles participando, depois eles sendo perseguidos, enfim. Então, eu trago, né, parte da história social do trabalho, né, e da memória desses trabalhadores, porque é importante você levantar, trazer a memória do Você que vai ler esse livro, começa aqui pelo primeiro capítulo, Memória de um Pequeno Subúrbio na Zona Sul. Foi aqui que eu também conheci o trabalho da Lu, tá? Então eu já indico aqui você começar essa leitura importante. Mas é muito bacana, e eu falei do projeto gráfico, porque essa foto aqui é linda, né, cara? A fábrica Corcovado. Caraca, que você falou do Agache, né? Que depois que ela é destruída, né? Começa a ser destruída em 37, que tem a questão do zoneamento, né? Eles tentam implementar ali o bairro Jardim, Cidade Jardim. Sim. Primeiro, você
casas, né? Mas não verticalizou, né? Mas a ideia era essa. Então eu também fiz uma pesquisa também do que seria criado ali. Seria o Jardim Corcovado, com a ideia de jardim, bairro jardim, né? E não, mas verticalizou. Aí tem Abade Ramos, né, Rodrigues, aquelas ruas todas que vêm do Parque Lage até o Hospital da Lagoa, né? E a Lagoa, você vê que ela não está aterrada como a gente vê hoje, né? Que ela foi totalmente aterrada. E a fábrica também seria Jardim também. Esqueci onde ser Jardim é outra coisa. Jardim Redentor e Jardim não sei o que lá, né? Jardim Corcovado, que era a ideia mesmo que pautada, né, nesse pensamento do Agache. Né? É impressionante porque eu estou aqui rememorando todo o meu conhecimento histórico que eu tinha sobre a Zona Sul, né, sobre especificamente essa parte do Jardim Botânico, e como é muito impregnado dessa história monarca, do solar da imperatriz, né, dos passeios dos visitantes, dos viajantes estrangeiros, a fauna exótica do Jardim Botânico. Impressionante. Tem outras histórias que podem ser desvendadas e trazidas, até a própria comunidade do Horto, né? Porque o Basílio, que é esse avô, o pai da minha sogra, ele vai trabalhar no Jardim Botânico, com 11 anos de idade, tem um programa tipo Jovem Aprendiz, digamos assim, hoje, ele vai trabalhar aos 11 anos de idade, família italiana se instala, e ele fica ali até morrer praticamente, ele se aposenta, com 58, 59 ele falece. E ele é um camarada tão interessante que, não desmerecendo a profissão de jardineiro, mas o jardineiro que era treinado ali no Jardim Botânico nesse momento, era um camarada que acompanhava as expedições científicas. Então, ele coletava as plantas. Então, tem espécimes lá, Basílio Carri. Porque, às vezes, o nome aparecia como Carri, mas é Carria. Né? Eles eram analfabetos, então o nome está errado. Eu mantive o sobrenome, que minha sogra pediu para manter o sobrenome, tá? Aí eu digo que o sobrenome é artístico. É um pedido feito pela... Aí eu já tinha publicado alguns livros, já estava começando a ficar conhecida por esse nome. Aí ela falou assim, não muda não, porque, poxa, já está perdendo, que todas as mulheres são irmão. E aí perde-se, né, também o nome, assim, né? Um traço da nossa sociedade patriarcal. E aí foi interessante que eu, conversando com um pessoal do Jardim Botânico, instituição de pesquisa, uma pessoa ligada à Flora, que trabalha com cientista conhecido de lá, que eu esqueci o nome, falou, eu conheço o trabalho do Basílio, ele foi uma pessoa muito importante. Caramba. E aí tem foto deles, tem uma história interessantíssima que ele foi a convite, né, de Vargas, digamos assim. Vargas convida o Jardim Botânico para levar as flores para a Argentina. Aí tem um avião da Panair, que se chama Avião das Flores. Ele vai levando orquídea para o presidente na época, por causa das relações, né, de aproximação entre os dois países. Aí ele vai e leva, e ele acompanha, mas quem vai acompanhar? Ele viajou muito, trazia mudas, catalogava, ele só não assinava. Não podia assinar. Quem assinava eram os cientistas, como a Graziela Maciel. Aí parece, ele coleta. Mas a classificação, né, era de um cientista. Mas ele conhecia. Então, são outros sujeitos da história. Né, cara? Porque as expedições existiam. O cara que tá dialogando quem iam com esses camaradas? Com peronismo, com varguismo no meio... Quem iam acompanhar as expedições científicas? Esses sujeitos excluídos. Então, eu tento trazer também desse lado da ciência, também da história das ciências. O sujeito falou assim, gente, não tem como você fazer ciência, o comitê demarcatório lá do Barão, sem ter os indígenas que conheciam o território. Não tem como. Os negros escravizados. Estou falando da questão dos escravizados. Eu achei documentação do Jardim Botânico com negros escravizados ali, do Barbosa Rodrigues, dizendo quantos negros escravizados tinham ali. E aí, ano passado, que eles fizeram um monumento reconhecendo o uso da mão de obra escravizada no Jardim Botânico. Mas demorou, né? Mas imagina. Mas está lá, o monumento foi. Eu fui lá num dia. Mas hoje a gente está falando, e é importante que a gente diga isso, porque a gente conhece pouco e valoriza pouco a nossa história científica, né? E eu falo isso com uma experiência muito próxima do Museu Nacional, minha companheira trabalha lá. A gente desconhece as instituições científicas importantíssimas. Você falou do MAST, do Museu de Astronomia. Cara, a gente tem... Pouca gente conhece esse muito museu. Pouca visita uma série de trabalhos de extensões bacaníssimas que acontecem. O Jardim Botânico, talvez, nesse aspecto, ele tenha um diálogo maior com o público, porque ele entra também no roteiro turístico da cidade. Sim. Mas existem, o Jardim Sensorial, existe uma série de iniciativas muito significativas para que a gente possa se aproximar e conhecer e também, de certa forma, refletir sobre essa relação histórica, né, no museu.
do museu, olha, do Jardim Botânico. Mas é importante que se lembre que a história do Jardim Botânico está muito além daqueles muros, né? Daquela circunscrição, daquele pequeno espaço que é muito significativo para a cidade, mas como a Lu traz aqui, né, tem uma série de relações históricas até chegar nesse contexto. Mas eu ia te perguntar, e eu sei que eu estou insistindo aqui, tem mais livro para a gente falar, mas só para falar, porque a partir dali, eu acho que esse trabalho deve ter tido uma repercussão maior para você, talvez pela identificação local mesmo, porque, de certa forma, hoje em dia, grande parte da tua atuação midiática, que é muito bacana, para quem não conhece o trabalho da Lu, a Lu tem um trabalho, né, uma página no Instagram, não só no Instagram, em várias redes, depois eu vou pedir para você falar, né, que tem o Jardim Botânico como um dos elementos de protagonismo dessa história pública na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas eu ia te perguntar se você percebeu uma coisa que eu percebo muito na minha escrita, nos meus trabalhos, como as pessoas são ávidas por conhecer a sua história, ainda mais quando essa história é local, né? Quando você traz um elemento, a pessoa fala assim, caramba, essa história do meu bairro, essa história do lugar onde eu vivo, eu não conhecia. Você sentiu esse impacto? Senti. Mesmo sendo por eles tentarem esconder esse passado do trabalhador, você sentiu que eles... especialmente os mais antigos, né? As pessoas mais velhas lembravam, eu lembro disso, se você tivesse me entrevistado, eu teria falado isso. Falei... Mas era difícil, as pessoas também não queriam muito participar, né? Mas eu consegui levantar um grande número de pessoas que me ajudaram a construir essa história, né? Mas eu sinto... E eu senti especialmente depois que o livro saiu, né? O livro teve uma divulgação muito boa. Eu não sabia que ia ter. Saiu na Veja, saiu no Globo, saiu no JB, saiu em várias mídias, né? Fui convidada para falar em várias mídias também. E eu me deu muito esse impacto, porque eu gosto de pesquisar, mas eu não gostava muito de aparecer. Mas eu comecei a sentir a necessidade de aparecer mais quando eu via o pessoal falando no Jardim Botânico, a Vila Operária, que é uma vila eclética, do final do século XIX, né? Chamando aquilo de colonial. Aí aquilo me bateu, eu falei assim, gente, estava vendo no Instagram, assim, não, eu tô aqui na Vila Colonial, estou me sentindo em Paraty. Eu falei, gente, isso não é Paraty, pelo amor de Deus. Eu falei assim, não, eu tenho que assumir isso. Tenho que assumir essa história, assim, de alguma forma, trazer para mim. E aí eu já tive contato com a história pública, que eu tive um podcast, né, o Sarau da Casa Azul. Eu tive um blog de história, que a gente parou, né, que eram várias pessoas, um blog de história. E aí eu comecei agora com o Jardim de Histórias. Sim. Não, eu também tive um canal chamado Entre Conexões no YouTube. Parou? Parei porque é difícil, né, gente? Precisa de técnica. Eu tive um namorado... Pepa, obrigada. Que ele era videomaker, ele fez cinema, então ele entendia de edição e tal, fazia essas coisas, e a gente fez muita coisa junto. Tem o maior vídeo, com maior visualização é do José Murilo de Carvalho, que a gente gravou na casa dele, quando ele lançou O Pecado Original da República. Quando eu ouvia, alguns meses atrás, tinha mais de 17 mil, assim. Caramba! Uma coisa assim, porque pra mim é impacto, porque isso é de 2017. Sim. Então tá lá ainda, as pessoas comentando, assim. Tipo, muita aula com o Zé Murilo, né, Fix. Fica a vida toda. E fica ali. Então, imortal, né, da academia. É maravilhoso, uma pessoa acessível, né? Super gentil, pelo menos comigo foi, muito gentil. E aí eu vim com essa ideia de trazer um Jardim de Histórias a partir do Jardim Botânico, mas evidentemente não quero ficar só ali, mas eu vou descobrindo cada vez mais histórias sobre o Jardim Botânico. E as pessoas gostam, né? E as pessoas me cobram, queria que você falasse sobre isso. Você que está assistindo, segue Jardins de História, muito bacana, e uma qualidade... Pô, isso aí eu tenho que exaltar, porque é algo que eu tenho aprendido recentemente, né? Como é importante se comunicar bem, como a Lu se comunica, contando história, mas como é bom você ter uma preocupação técnica de onde você vai gravar, como você vai gravar. A Lu tem tá muito bem aparada tecnicamente, os programas são maravilhosos, assim, a edição, tudo funciona muito bem. Isso é graças ao Lucas, ao Luquinha. Aí, Lucas, salve, Lucas, parabéns. Não, o Lucas é o que tá fazendo agora pra ela. Não, o Lucas é o meu videomaker. Eu fiquei lá atrás. Não vai criar problema, minha filha. Olha só, depois você vai dar criar problema aí, vai até explicar que fosse pouco na tomada. O Lucas tem uma história interessante, que ele era garçom do Global, que é o meu quintal da minha casa, né? Vivo ali, bebe ali, toma cerveja, almoça ali. E ele é um rapaz jovenzinho, tá noivo, um querido, um menino, né? Pra mim, com 26 anos. Saca tudo, né? E ele saca tudo. E aí ele faz vídeo. Ele largou, saiu do Global como garçom e trabalha só fazendo vídeo. Quem quiser contar atrás, gente, procura aí que eu passo a dica. Ele é ótimo, ele que direciona. Lu, tem que ser uma linguagem assim, Lu, olha pra cá, vou gravar você assim. Aí eu que faz, eu faço o que ele manda. E eu me solidarizo quando eu vejo você, porque assim, eu acompanho e tenho visto uma melhora, um profissionalismo muito grande, muito rápido, assim,
Porque eu tenho uma dificuldade, cara. Eu falo pras meninas até hoje. Eu tenho dificuldade de falar, de pedir like, Olha, inclusive você que tá até agora aí, não deixe de dar o like. Isso aí. Não deixe de seguir, né? O Jardim de História, seguir a Lu e, pelo amor de Deus, acompanhar toda essa publicação maravilhosa, que ainda tem mais coisa pra gente falar. Eu vou falar rapidinho, porque... Não, fica à vontade. Vai ficar até amanhã. Ó, vamos lá. Até porque eu quero chegar no mais recente, que por incrível que pareça ela não trouxe. Tá? Eu quero... a gente esse ano tá falando de 40 anos, né, da redemocratização. Eu tenho... O engraçado é que eu tava conversando recentemente com... A gente tava conversando com o André Marins, e ele falou pra gente, olha... não fala de redemocratização, porque o Brasil nunca foi efetivamente democratizado. E eu falei, cara, que é verdade, né? A gente fica falando de redemocratização. Mas é um ano pra gente pensar muito, desde o ano passado, os 60 anos do golpe, como os 40 anos desse processo de abertura. Marinho, né? Eu falei o quê? Falei André, olha só. E olha que eu tô bebendo água hoje, tá, gente? Desculpa, Eduardo. Eu falei André, mas é que ele falou e deu me empolguei. Impacto, assim, é verdade. A gente nunca democratizou. Eu conheci ele lá em Santa Teresa. Caramba. Ele ficava vendendo as coisas ali, ele parava pra conversar, não vai lembrar de mim, parava pra conversar com ele, assim. Eu achava ele o máximo, assim. Mas eu quero chegar nesse livro, o atual, mas antes disso eu quero que você me diga que tem muita publicação aí, hein? Não. Aí assim, cara, eu tenho 2 amigos, André Casanova. É isso que eu falo, André Casanova também é uma especialista em história do urbano, história do Rio de Janeiro. Porque eu faço parte do laboratório dela, o IMA, né, lá, e o Vicente Saúl, meu amigo também. E a gente se juntou para fazer um livro, né, escrever um livro, nós 3, sobre efemérides da Revolução Russa. Foi em 2017, mas ele saiu em 2018, a partir das revistas ilustradas, como a classe média interpretou isso, né? Então a gente viu que no primeiro momento a classe média brasileira, a sociedade brasileira de modo geral, foi muito positiva, porque via que os cidadãos russos, as pessoas, né, de uma maneira geral, sofriam, né, toda uma repressão, uma perseguição, né, do imperador e tal. E aí isso vai mudando, conforme também vai sendo acrescida algumas possibilidades de melhoria de vidas, para as mulheres especialmente, como creche, lavanderias públicas, a questão da mulher ali vai mudar. Eu percebi, para mim, que eu escrevi sobre isso, a questão da mulher vai mudar ali, como vai afetar a Revolução Russa, o processo da Revolução. E a gente vai analisando isso através dos jornais, como as notícias eram reproduzidas aqui pelas agências internacionais. Então, a gente analisou Revista da Semana, Para Todos, Eu Sei Tudo, sei lá, Fofon, Careta. A gente fez um recorte de 1917 a 30. Também não dava mais que isso, né? Então a gente fez um recorte, nós 3, para entender nas artes, nas mulheres, né? na mídia, como é que esse impacto se deu aqui na sociedade brasileira e como esse discurso mudou, né? Ele era aceitável, quanto aquele momento as pessoas se sentiam oprimidas e tal, teve um apoio generalizado e depois isso vai se rompendo, né? Então, e é interessante pensar, porque assim, sem tentar produzir uma visão anacrônica, mas eu acho que existe muita similitude, mesmo mais de um século depois, entre esse contexto dos anos 20. Mas a Revolução é 17, sim, mas os impactos internacionais dela, né, a criação dos primeiros, né, comitês internacionais revolucionários, eles vão se efetivar entre a década de 20 e a década de 30, no momento em que o Brasil vai absorver isso. Eu sempre penso isso, né? O Brasil era um país dominado pelo café com leite, pelas oligarquias. Então existia uma semelhança desse processo, né, que aconteceu na Rússia, da união do proletariado, dos trabalhadores do campo da cidade, com a necessidade do movimento operário aqui no Brasil. E não é à toa que a força a passagem da influência do anarcossindicalismo para o crescimento do Partido Comunista do Brasil, mas aí já a partir de 22 e tal, ele se deve em grande parte à ascensão meteórica e até a década de 30, a esse contexto de crescimento econômico e de melhorias sociais pós-revolução na Rússia, né? Então, mas é interessante pensar porque a gente está falando, por exemplo, 100 anos da coluna Prestes. E a coluna Prestes, ela tem, no campo da imprensa, esse impacto de o comunismo chegou aqui ou está chegando, né? Principalmente depois que o Prestes vai se aliar à ideologia comunista depois, né, do final da coluna aqui dentro e volta no contexto da década de 30. Então, eu acho muito bacana porque a gente está falando de um tema
que ainda é contemporâneo, por incrível que pareça, né? A gente ainda está falando, nossa bandeira jamais será vermelha, então... Vai te pegar. Aí você vai pensar assim, o Maurício de Lacerda, pai do Carlos Lacerda, o próprio Carlos Lacerda, que tem lá, né, o seu pezinho no comunismo, depois ele rompe, tá lá o Maurício de Lacerda, aparece também nesse livro, né? Ele apoiando lá e tal, ele sendo criticado, que tem umas charges dele lá com as mulheres, ele defendendo as mulheres, que é uma figura bastante interessante, né? Um pai dele, né? Enfim, e mais uma vez a Lu escolhendo bons temas, né? Uma historiadora de bons temas e de um contexto histórico que ela gosta, né? Ela gosta desse período aí de... Eu gosto, até 64 eu gosto, né? Eu nunca estudei de fato, né? Depois de 64, por questões que são muito mais contemporâneos, eu acho, né? Então, quando surgiu a possibilidade de organizar esse livro, em 1964, que ainda nos resta dizer, né, que eu não trouxe, surgiu essa possibilidade de organizar esse livro e escrever um capítulo sobre a comunidade do Horto, né? Como é que é o nome? 1964, o que ainda nos resta dizer. Segura, a gente vai botar a indicação dele aqui, mas nós vamos chegar nele. Ela é baixinha, mas é retada, né? Rapaz, isso aí pra publicar e pra trabalhar é uma desgraça, é muita coisa que sai daí, cara. Olha aí. É grande ela. Não, olha esse aqui é outro livro, só que eu organizei com o André Sena, que tá morando no Canadá, meu amigo de faculdade, que é Relações Internacionais, que a gente tá pós-pandemia, né? A gente achou que o mundo fosse mudar para o lado bom. Olha. Fica bom, né? Pelo menos eu achava isso, né? Que a gente fosse melhorar enquanto cidadão do mundo, né? Mas não, né? E aí a gente organizou esse livro e tem contribuições interessantes com Chico Carlos. Né? Francisco Carlos Teixeira, meu professor, estudante da história do tempo presente por causa dele durante muito tempo. Tem o Bernardo Kocher, tem uma galera aqui, ó. Rapaz, o que não falta aqui é indicação de livro, hein, cara? Tá olha. São assuntos diversos, né? Ela vem com de mulheres na rua. E deixa eu fazer uma pergunta, porque eu quero pegar o gancho enquanto a gente chega aí, mas nesse momento, porque quem olha aqui vai falar assim, ela só tá escrevendo, né? Que nada, rapaz, a menina trabalha pra caramba e passando por várias instituições importantíssimas para o conhecimento histórico. E eu queria saber se nesse momento você já estava flertando aí com o IHGB, com... não, como é que estava? Ainda não? Antes né? Ainda? Caramba. A Lúcia Guimarães que orientou minha tese. Caraca, então desde o começo você já estava... Então eu comecei a pesquisar, andar pelo Instituto Histórico, Geográfico, com uns 18 anos, 19, sei lá. Deus. A partir do terceiro período, estava lá começando a iniciação científica. Então a minha entrada no IHGB foi nesse momento, né? Mas o convite para ser sócia, né? Sócia honorária, foi ano passado. Sócia honorária precisa ser honrada por participar dessa nova instituição que está mudando seus quadros. Isso é importante falar. Está mudando a sua configuração, né? Tá a sua atuação nas redes sociais, você pode ver. Quem acompanha, vê que está mudando, fala assim, nossa, que transformação. Tem no Instagram, né, recebe escola, tem antes, para a gente saber o que ia acontecer, a gente tinha que, às vezes, até lá, para saber o que ia rolar. Agora... Não, agora aí tá vindo gente. É interessante falar nisso também, né? Porque eu organizei outro livro com o André, e esse livro também é interessante, com o André Sena, também ligado a relações internacionais. Caramba, Lu, você saiu da Rússia e caiu dentro de relações internacionais. Não, mas é porque eu também, de alguma maneira, estudando no Barão do Rio Branco. Esse livro é recente, eu lembro quando você lançou ele, né? 2023. Eu lembro. Não me lembro, 2024. Mas foi estudando o Barão de Rio Branco não, que te despertou? Em algum momento eu tive que estudar política externa, né, gente? Para poder entender, né? Inevitavelmente, assim, despertou a fazer... Eu dou uma olhada. Tem que olhar assim, 22. O óculos está aqui, esqueço de botar. Esse é de 22, que eu também organizei com o André, mas são os alunos dele, e ele sentia falta de uma bibliografia preta que falasse sobre relações internacionais. Então, são todos alunos pretos. Né? Que legal! Ezelu Agbaye, 11 jovens vozes negras falando sobre política internacional. Que legal! Interessante. Também teve uma repercussão interessante, bem legal, gostei. Fiquei muito feliz de poder participar. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui convidada para falar sobre esse livro. Tem um amigo meu que escreve, o Renan. Olha aí. Então, foi aluno do André Sena. Renan, André Sena, professor historiador, atualmente dando aula no Vasco. Enfim, é o Vasco. Né? Não vou falar mal do Vasco, não. O Flamengo vai tomar uma cipuada, vou deixar quieto. Mas, enfim. Aí, Renan, meu amigo, camarada, tá só com gente boa aí na fita, hein? Perdão, Lu, acabei te cortando. Teve uma boa repercussão na mídia também, né? Saiu no JB, eles saíram. Porque é interessante você organizar o livro, porque o protagonismo é meu. Eu organizei
ter a possibilidade deles, né, publicarem seus trabalhos bons, de boa qualidade, são alunos muito bons, muitos já são doutores, né, ou estão terminando, enfim, tem uma trajetória, importância, de grande de relevância. E eu fico feliz, por isso eu trouxe uma aluna para falar no IHGB. Que bacana. Que legal. Preta, né? Assim, a gente vê os quadros sociais do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, não tem, né? Desculpa aí, mas ainda falta. Mas, entendeu? Aí eu levei uma aluna, né, também para poder falar, que eu sempre levo as pessoas para falar comigo, porque eu organizei com o André, mas o livro de todos, né? Meu trabalho está ali para também escrever alguma coisa ali, talvez apresentação, o prólogo, sei lá que seja, mas o trabalho é deles, né? Então a gente tem que trabalhar para ser divulgado. O livro não pode ficar só ali na estante, tem que circular. E aí teve um professor lá do Sul que descobriu o livro e colocou na bibliografia e me mandaram. Eu fiquei feliz, né? Falei, gente, chegou até lá, né? Trabalho. Eu vou aproveitar o gancho para falar uma coisa, cara, que a gente teve a oportunidade agora, eu tive a oportunidade de participar da Bienal por convite dessa menina aqui, cara. Ela estava organizando uma mesa super bacana e eu peguei esse gancho porque na Bienal foi uma das coisas que a gente falou, como é importante, e essa foi uma Bienal recorde em público, em venda, mas como a gente ainda precisa, né, ter políticas efetivas de democratização do acesso ao livro, né? Sim. Por incrível que pareça, a gente que publica sabe que a produção de um livro é cara, o papel é caro, a impressão é cara, o projeto gráfico, a revisão, tudo que envolve a publicação de um livro é caro. E é algo que tinha que ser subsidiado, né? Subsidiado pelo governo, por leis de incentivo. A gente tinha que ter muito mais. O Rio, esse ano, é capital mundial do livro, mas a gente ainda sente, pelo menos eu me ressinto da falta de... né, mais incentivo, né? Primeiro, a gente democratizar o acesso. Segundo, a gente estimular novos escritores periféricos, escritores jovens, né, que tenham potencial para desenvolver isso. E baratear o custo do livro. Né? A gente tá falando tanto em debates fiscais, mas existem segmentos que tem que ter isenção fiscal, que tem que ter incentivo, né, fomento. Claro. Porque, sem sombra de dúvida, grande parte dessa publicação da Lu se deve a um esforço de captação também, né, de obtenção de recursos para conseguir publicar. Então, eu estou trazendo essa bandeira porque a gente está num contexto muito favorável a isso e a gente percebeu na própria Bienal como as pessoas demandam isso. Cara, a gente chegou lá, assim, meio que sem saber se teria público para um debate que a gente ia fazer sobre história pública e estava lotado, né, Lu? Só tem acesso, fiquei impressionada, porque eu não achei uma boa divulgação, não achei que foi bem divulgado, apesar, né, de ser um evento do Arquivo da Cidade, né, onde eu trabalho hoje, junto à Secretaria de Cultura, porque o arquivo está subordinado. Eu achei que merecia uma divulgação um pouco melhor, desculpa, tá, gente? Mas a gente conseguiu captar bastante, né, trazer e divulgar e trazer bastante gente, mas também o espaço também não era muito grande, mas a gente esperava que fosse tanta gente também. E aí foi o Rafael, a Fernanda Duarte e o Pedro e Gina, que trabalha lá fazendo o trabalho das redes, né, um historiador, um jovem historiador, faz divulgação das redes sociais, né, faz cada post lindo, né. Você viu agora sobre subúrbio. Ele tá fazendo post sobre subúrbio, sobre bairros suburbanos, cada vez mais, a gente tem que... E a gente vai, você que está assistindo aí, que também é importante falar isso, né, a gente está falando de uma instituição pública, de salvaguarda de documentos, de salvaguarda da nossa história, né? Casa da Memória Carioca. Casa da Memória Carioca, é importante. Enquanto é a HGB, a Casa da Memória Nacional, é Arquivo da Cidade, Casa verdade. da Memória Carioca. E que também está sofrendo uma revolução com essa nova administração em termos de projetos, de propostas, de ações, muito bacana, e de acessibilidade também. Então é muito bacana que a gente fale isso, e a Lu tá nessa equipe da Nova Empreitada também lá. Eu estou muito feliz de estar participando, né, junto ao pessoal que está lá. Eu falo Lu é porque a gente é amigo, tá, gente? É a Luciene, que está lá como gestora também, como pesquisadora, como historiadora. Que eu não ligo. Perdão. Não tem problema, pode chamar de Lu, que eu não ligo. Mas eu estou muito feliz de estar junto com essa equipe nova lá. É uma equipe que batalha, eles estão o tempo inteiro pensando. Hoje tem uma reunião, estão sempre pensando novos projetos, novas demandas também da Secretaria de Cultura, mas sempre fazendo, né, estão dando... Caminhando para frente, né? Nada para trás. E por falar nisso, a gente está chegando, tá chegando aqui nos últimos livros, que é óbvio que o último faltou, mas está chegando em 2 livros que trazem essa
poesia que a cidade tem para nos oferecer. Esse é bonito, que é A Cidade Poeta, Diálogos com o historiador Antônio Edmilson Rodrigues, que é uma brincadeira com o título do João do Rio, né? Sim. Cidade Poeta. E o Edmilson é um grande historiador da cidade, né, do Rio de Janeiro. A capa do Flávio Pessoa. Olha, que é um linda. professor de Uma brincadeira de quê que você falou? Com João do Rio. Ah, com João do Rio. Na Cidade Poeta. Sim. Legal. E aqui seria o Edmilson de azul na Rua do Ouvidor. Na rua. Flanando aí pela rodoviária. Olhando o livro. Mas o livro ficou lindo. Eu organizei com a Amanda Danelli, que é professora muito bonitas. do turismo. Projeto gráfico lindo. Mesmo. E são vários alunos, ex-alunos, né, e colegas que participaram, escreveram sobre ele, da importância dele, um diálogo, né? Um diálogo do trabalho dele, do pensamento dele com as pesquisas, né? Gente, o professor Antônio Edmilson, que é uma referência fundamental, um intelectual, né, na mais pura acepção da palavra, mas um intelectual da rua, né? Do bar, da gastronomia, da comensalidade, da boemia. Se a gente for gravar lá. Acho que tinha que gravar no bar. Ele, mestre, você já é nosso convidado, a gente só está viabilizando a gravação para ele não ter que subir essas escadarias todas até aqui. Mas a gente vai conseguir trazer ele. E é uma ode ao trabalho, à pesquisa dele, né? Ao tanto de contribuição que ele tem para nos oferecer até hoje. Né? E intelectualmente extremamente ativo e atuante. Então, muito bacana. Ele está aposentado, mas continua trabalhando. E importante que aqui ele se torna, né, um elemento do livro, e ali ele é um dos organizadores. Não, é um dos autores. Um dos autores, perdão, desculpe. Então, porque ele foi meu supervisor de pós-doutorado na PUC. Na história do Jardim Botânico, ele foi meu supervisor de olha aí, os laços se estabelecendo. Ele me convidou para escrever com ele esse livro de Culinária Sagrada, Dente Cariado. Também um trabalho que teve uma repercussão muito grande midiática. Foi bastante interessante, que é uma capa também do nosso amigo Alcides. Olha, foi aluno dele, Alcides de Oliveira, que é uma releitura, né, de um esboço, não me lembro de quem é, eu sempre esqueço, e ele fez essa releitura aqui. Linda. Ladeira do Livramento ali. Ele fez essa Olha só, que linda. E aí a gente escreveu esse livro, né, de como vinham os discursos a respeito da demolição do Morro do Castelo, desde o final Esse aqui tá fresquinho, foi do final do ano passado. 2024. Caramba, muito bacana. Também demorou, porque escrever, reescrever, demora. Né? E é um livro bastante interessante. Fiquei muito feliz com o resultado e da repercussão também. E a honra de ter escrito com o professor Edmilson também, né? Também foi um aprendizado. Eu sempre aprendo com ele, passo para ele ler as minhas coisas. Ela tinha biologia, o professor, né? Depois da faculdade foi o professor Edmilson. A professora Lúcia Guimarães também, até hoje. Né? Tem algumas referências importantes. O próprio Tunico também foi referência. Legal. Importante. Ele foi muito generoso. Né? Eu tive a chance e a oportunidade, sou grata, de ter tido professores muito generosos, né? A professora Lúcia Guimarães, o professor Antônio Carlos Roberto de Moraes, que me convidou para fazer o pós-doutorado na Universidade de São Paulo, né? E o Edmilson. Né? E outras figuras, claro, que são centrais aqui, né? Para a minha trajetória, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente vai agregando. Né? E é isso. Aí esse ano saiu esse 1964. Isso que, por falar em Bienal, na Bienal também tivemos um lançamento, né? Porque foi a Metanoia que publicou, não cobrou nada, absolutamente nada, a gente. Publicou, já tinha publicado Zelândia do Bahia, sobre os meninos, né? Chamo de meninos que são jovens, historiadores, né? E internacionalistas também. E publicou gratuitamente, sem cobrar da gente, esse livro sobre 64. São quantos autores nesse 64? Esses somos 11, 8 capítulos. Aí tem uma galera que vai estudar o Vicente Saúl, meu amigo que já trabalhou comigo em outros livros, fala sobre os LPs, nós estamos falando do LP? O LP como fonte de pesquisa para o historiador. Ele vai analisar os discos da Maria Bethânia, Elis Regina, Gal Costa. Também tem uma análise de um filme queer de 1968, pelo Carlos Eduardo Pinto, conhecido como Chacon. Né? Eu conheço o Chacon. E ele, o esposo dele, Rodolfo, companheiro. Tem os textos da Andréia, da Adriana e da Rita sobre as bienais, as censuras bienais de Minas e Bahia. Caramba. Ela vai analisar. Eu vou falar com a Maria Nilda, a gente vai discutir a questão da comunidade do Horto, como ela foi tratada e lutou contra a tentativa de remoção durante a ditadura civil-militar. E faço isso. E Mário Brum, claro, um convidado também parceiro, que faz análise de 4 casos de remoção ali também, na Lagoa Diego de Freitas, né? A gente sabe que a favela era a favela do Praia do Pinto, né? E outros autores também, tem a Luzimar Soares, que vai falar sobre os trabalhadores da terra, antes do movimento sem terra, vai falar das lideranças. A Silene vai escrever sobre a política da FUNAI,
a contradição, né, da política FUNAI, relatório Figueiredo, falar também sobre os Krenak, né, o genocídio de Krenak, enfim. Sei lá, são vários. Gente, desculpa se eu esqueci alguém, mas assim, muita gente. Não, eu também fui cruel, eu perguntei quem estava junto, é sempre tenso, né, lembrar de todos os autores. Mas eu estou perguntando porque eu acho que é um livro que é importante que se fale esse ano. A gente falou bastante ano passado dos 60 anos do golpe, e ainda está se produzindo material, mas eu acho que é importante que a gente fale também de como esse golpe, e de como heranças desse golpe ainda são presentes no nosso cotidiano, né? Essa tentativa de negacionismo, né? Tentativa de apagamento, revisionismo. Quer dizer, a gente faz revisionismo, mas não esse revisionismo que estamos tentando fazer, né? Não é isso. Revisionismo do profissional de história, do historiador, é uma coisa clássica, óbvia, porque a gente vai mudando, vai vendo novos temas, uma nova bibliografia, nova metodologia que seja, vai surgindo, né? E somos sujeitos do nosso tempo com outras indagações, né? Que o professor Jorge Ferreira, que faz a apresentação, disse. Ainda tem muita coisa a dizer. E as fontes ali usadas nesse livro, né, para falar sobre a ditadura, são fontes de pesquisas, né, diferentes, né, da tradicional historiografia, que também é interessante. Né, que verdade. Eu tentei reunir isso. Né. Na verdade, o livro começou com a ideia com o André Sena, mas ele não pôde continuar. A gente pensando na efeméride, trazer temas assim que fossem diversos da historiografia, não tivesse então são muito estudados, né? E aí surgiu, eu convidei as pessoas, elas aceitaram, outras não puderam aceitar por conta dos seus compromissos, né? Tem sempre isso. E aí saiu esse livro que teve uma repercussão legal também, né? Para mim bastante importante. Eu fico muito feliz assim poder contribuir, né? A história do Brasil, a história pública, tá aqui com vocês. Lu, dá para perceber que você não para. Então eu já vou te perguntar, qual é o próximo projeto editorial que já está aí, né, para sair? E o que você está pensando de... Eu tenho várias ideias. Divide com a gente. Uma delas é sobre uma história das mulheres sobre a cidade. Uma história... O que falta, né, gente? Eu vejo muitos homens... Desculpa, tá? Sim, não, mas é verdade. Só historiadores, a maioria homens, falando sobre cidades, das cidades, né? Então, eu sinto falta de mulheres falando, uma perspectiva feminina sobre a cidade. Então, eu pensei num livro que fosse sobre mulheres e mulheres. Legal, olha. Eu não vou entrar muito em detalhe, não, pra fazer spoiler. Surpresa. Mas é isso. E aí, eu acho que vai ser uma obra bem legal também. Não, com certeza. Mas já tá no campo da ideia ou já tem algum esboço aí? Já temos esboço. Já tem gente escrevendo. Que isso? Então, a Lu, na próxima encontro da Lu aqui no Papo Suburba, ela vir falar do lançamento do livro. Mas é o livro que eu vou organizar, né? Eu sou organizadora. Estou trazendo uma galera muito boa, um grupo de mulheres bons. Assim. Tô feliz. Só mulher. Desculpa, homens. Não, pessoal, assim. Tá certíssima. E a gente tem que ler e aprender muito ainda. Eu acho que uma perspectiva feminina sempre é bom, Sim, né? Sim, claro, é um outro olhar também, né? Sobre a cidade, sobre as demandas, né? Isso veio, na verdade, no final do ano passado, que eu dei uma disciplina com a Andréa Casanova, no programa de pós-graduação em História lá no IFIX, né? Paisagem, memória, né? Enfim, memória e patrimônio, sei lá, não lembro o nome da disciplina, mas é sobre história da cidade. E aí eu comecei a trazer, eu trouxe, né, as mulheres, né, que eu gostava, a Joyce Bert, a Leslie Kearney, que é uma geógrafa feminista canadense, que ela vai falar de como ela começou a andar na cidade quando se torna mãe, né? Andar de metrô. E aí tem toda uma perspectiva também, não só do cotidiano, mas ela faz uma análise bastante interessante, análise teórica, traz lajes teóricas, para pensar isso, né? Como é que o espaço sempre foi construído pelos homens e para os homens. Aí eu não penso a pessoa com carrinho de bebê, né? Dificuldades dos idosos também, uma série de dificuldades não é pensada questões tão básicas assim, né? Até hoje, né? Eu acho que o planejamento urbano não consegue aprender isso, as necessidades. E é estranho falar isso, porque as mulheres são a maioria na sociedade em que a gente vive, né? E a gente ainda vive uma perspectiva que é tão duro falar isso, mas que é a realidade, né? Que ainda sustenta um machismo estrutural, que ainda, né, tem os preconceitos do campo formal de trabalho. É complexo demais, mas a gente precisa... E eu fico pensando assim, até nisso, né? Dessa complexidade, dessa dificuldade. E a questão de ocupar as ruas, né? Eu vou trazer uma autora aqui hoje, as pessoas, não é tão boa, assim, mas é um clássico, a Jane Jacobs, né? Quando ela vai falar Morte e Vida nas Cidades, né? A Jane Jacobs, ela vai falar na necessidade de ocupar as calçadas. Pode ser tão banal, né?
mas a gente não culpa mais, assim, pela violência, falta de segurança, enfim, várias questões que atravessam a nossa cidade e as demais cidades também, né? Eu acho muito bacana. Eu sou amigo da Giovana Xavier, que é professora também da FRJ, que dá um curso sobre mulheres negras, tem um livro chamado Beleza Negra, e ela também só escolhe autoras, mulheres, para falar, e eu acho maravilhoso, porque... E é importantíssimo para que a gente também... Perceba que no cotidiano está dado que a maioria dos historiadores que a gente tem como cânone na universidade, na academia, são homens. Mas então a gente precisa... Também precisa ter um equilíbrio, né? Porque quantas mulheres são reitoras, chefes de departamento, né? Não tô querendo trazer a bandeira, mas é o fato, gente. Não tô... É um fato, é inegável. Só você olhar lá a estatística, você vai ver, né? Quantas mulheres são membros honorárias do IHGB, trabalham no Arquivo Geral da Cidade, publicam isso tudo, cheio de projeto, mãe, tem canal, História Pública. E aí, quantas você conhece? Tá lá correndo atrás, né? A gente vai tentando, né? Com várias dificuldades, né? Técnicas também, né? Não sou uma pessoa maravilhosa com técnica, né? E também com tempo, com várias questões pessoais. A gente vai tentando fazer esse tipo de trabalho com seriedade e com ética, né? Principalmente, né? Mas é esse tipo de história que eu acredito. Não consigo pensar na história se a gente poder contribuir para uma transformação social, de alguma forma. Inspirar lá um camaradinho, uma criança, um sujeito, a pensar de uma outra forma sobre a sua realidade. E querer transformar também aquilo, né? De uma forma positiva. Não sei se eu sou um idealista. Pô, tocou aqui, hein? Não sei se é idealismo meu, mas eu não consigo pensar nas coisas sem paixão, assim. Eu gosto do que eu faço. Poxa, e vai ficar aí pra eternidade. Já só vão ver. Lu, querida, papo bom, passa rápido. Eu queria te agradecer demais, porque eu tô tenso aqui com esse horário. Tem que ir embora, porque só pra deixar claro, você, tá? A culpa é minha, eu cheguei atrasado e a Lu tem uma reunião e a gente vai chegar a tempo dessa reunião. Mas eu queria te agradecer, obviamente, pela contribuição que você trouxe, pra gente ter conseguido remarcar, porque eu também já tinha tentado marcar com ela antes, não tinha conseguido. Várias vezes. É verdade. Poxa, mas deu certo hoje. Eu quase realmente marquei, falei assim, gente, não vou conseguir. Eu falei, não, mas vou conseguir. Antes de terminar, eu queria falar uma coisa, que agora a gente tem um quadro aqui que fala Dica do Papo. E hoje é que eu vou dar a dica. Qual é a dica, meu filho? Para as pessoas irem em um local que a gente falou aqui na mesa, que quase ninguém conhece, que é o Museu Astronômico ali. O MAST. Museu de Astronomia. O Museu de Astronomia. Museu de Astronomia e Ciências Afins. Em São Cristóvão, gente. Não, é um espaço maravilhoso. É maravilhoso. E muita gente não vai. As quartas tem visitação, observação do céu. Olha, e foi um lugar que me inspirou com a história pública da galera no MAST. Porque eles fazem um trabalho ligado à educação, sempre fazia isso. Já fazia isso quando eu era de lá. Trazendo as escolas públicas que faziam observação noturna. E aqui eu falei, gente, que interessante esse trabalho que essa galera faz na educação. Né, que umas pessoas eu tenho algum laço, vínculos. Eles têm ainda. Observação noturna? Tem, lá e as pessoas vão no planetário, muitas vezes, olha que legal. Ó, você que não conhece aí no MAST... Acompanha as páginas. Você que não conhece aí no MAST, aproveita, vai ali no Centro de Tradições Nordestinas, ali em São Cristóvão, aproveita que a gente está no meio das festas juninas e julinas, e aí já pega a reta ali, atravessa, já vai chegar no MAST. Museu de São... Não é? Como é que é? Morro de São Januário, né? Morro de São Januário, verdade. Vai chegar ali, ó. E vai chegar ali no primeiro Observatório Nacional, né, com instrumentos que ainda foram trazidos pelo imperador Dom Pedro II. E até hoje tem a hora certa, diz que sai de lá. Hora certa, acho que sim. Sim, ali que eles estão oferindo, É verdade. É verdade mesmo? Que legal, cara. E você vai ter uma visão bonita ali. Você vai estar quase do largo da Enseada, onde era a praia de São Cristóvão ali. Você vai estar do lado do cenário das primeiras touradas da cidade do Rio de Janeiro. Do Vasco. Tem muita coisa... Não, aí... Não tô brincando. Do Vasco tá. Do Vasco também, não vai. Tô brincando, porque o Vasco tem muita história, é verdade, pra contar. São Cristóvão é um lugar que tem muita referência, né? Você sai da Quinta, vai pro MAST, tem o Centro de Tradições Nordestinas, tem, né, toda a história do Vasco da Gama, que é realmente um estádio do Brasil, muito ali, bonito. né? Você tá passando ali por uma história muito significativa. Por falar de história, Lu, muito obrigado novamente. Mesmo, foi muito bom esse papo com você. Obrigada a vocês. Espero que gostem, né? Que eu falo muito. Nada, pô. Fala coisa boa. Não sei se eu falei besteira também. Nada. Cara, mas obrigada. É segunda-feira, então a gente tá brindando com água, mas eu vou chamar um brinde aqui pra gente acabar com um dedinho d'água aqui, ó. Obrigado, Lu. Foi um prazer, cara. Ó, Vinda logo o projeto aqui, o Papo de Cinema. Opa, salve! E você que ficou até agora aqui, ó, não deixe de seguir, compartilhar, dar like, mandar pra geral. E é óbvio, prestigiar esse trabalho maravilhoso daqui, da minha amiga Luciane Carris.
seguindo o trabalho dela, conhecendo, né, a rede social dela e também frequentando os lugares onde ela trabalha, que são lugares importantíssimos para a nossa história, para a nossa memória. Não deixe de ir lá, né, no IHGB, no IHGB-RJ e também no Arquivo Geral da Cidade, tá? Acompanhe as redes para saber a história do Rio também. De tudo, né? Eles estão fazendo um trabalho sensacional. Valeu, galera. Obrigado, gente. Valeu. Muito bom, Lu. Caraca. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!